tão importante, né? Então, pelo menos até 18, 20 anos, a mãe fica muitas vezes nessa dificuldade de lidar com a realidade que o mercado traz, que ainda é muito patriarcal, né? E as empresas ainda exigem uma dedicação diferente em relação a esses momentos, e eu vi muitas mulheres fazendo escolhas de empreender justamente porque não aceitaram, digamos assim, esse pedido ou essa solicitação do mercado de trabalho. Então, tomaram a frente e, por conta dessa questão, decidiram por um caminho empreendedor, muitas com muito sucesso, mas a origem, a motivação, o fato desencadeador dessa decisão de carreira, muitas vezes, foi um contexto de trabalho. E, sim, isso expressa uma das características do nosso mercado, né? Brasileiro, ainda. Nós lidamos, em termos de mercado, com um momento muito complexo pela dinâmica do mercado em si. Eu comentei esses dias com a Juliana que a gente está no meio de uma transição, nós não somos mais e nem somos ainda, porque o processo da crise não se finalizou. A gente está aprendendo, observando e constatando algumas possíveis iniciativas para ter um encaminhamento de mercado da melhor forma possível, mas ainda nós estamos aprendendo. Então, dentro desta transição, o mercado vai ainda se apresentar como é que ele vai ser. E por conta dessa apresentação é que nós vamos entender que impactos e que medidas os profissionais vão ter que se ajustando e constituindo mais aprendizado, desenvolvimento de habilidades, outros mercados, com aquele seu conhecimento, ir para outras iniciativas, porque o mercado está num contorno diferente. E ainda a gente não sabe como é que esse mercado vai ser. Existe alguns indicativos, eu até anotei aqui, aonde que eu estou percebendo, eu pelo menos, né, gente, estou percebendo que tem espaço de oportunidade. O segmento saúde, aí o atendimento da questão das doenças especificamente cresceram bastante, mas eu quero dizer para vocês que hospitais na Grande Porto Alegre que se prepararam para uma demanda que não aconteceu, já estão demitindo pessoas. Então, assim, hospital que demitiu 100, 200 pessoas por racionalização de time, não é por problema de saúde, nem por grupo de risco, qualquer outra coisa que seja. Então, como não houve uma demanda, essa decisão de montar uma estrutura e ancorar o hospital em cima do Covid não aconteceu. Como não aconteceu, ficou uma estrutura e um custo, deu uma alta de uma demanda que não aconteceu, eu tenho que reduzir a minha estrutura para ajustar essa realidade. Então, embora a saúde esteja num topo de oportunidades, existem locais que foi um efeito rebote. Mas mesmo assim, então, saúde tem um campo de crescimento aí. A psicologia e psiquiatria já mostra um volume significativo de procura e de demanda para ajudar a gente a lidar com essa questão emocional que nos é exigida neste momento para esta transição. Agronegócio também está muito em alta, tá? O interior, safra, exceto o Rio Grande do Sul, por uma questão de estiagem, mas o Brasil em si está crescendo no agronegócio. Tecnologia de todas as pontas também é um olhar que todas as empresas e todos os segmentos estão observando, então tem uma oferta de oportunidades no mercado que o mercado não está conseguindo atender. Então, tecnologia, e também temos que colocar onde exatamente a tecnologia, na programação, no desenvolvimento de soluções, quem constrói a alternativa, não são gestores de TI, não são empresas ou área comercial, são programação, desenvolvimento, analista de negócio, é a base de TI que está com demanda e a gente não consegue atender.
Ciência, educação e consultorias de diversas naturezas também estão numa crescente. As empresas que estão tendo necessidade de olhar para dentro e não saber muito bem como se comportar nessa transição, estão buscando assessoria, por exemplo, Sebrae, Dom Cabral, Deloitte, várias empresas grandes, consultorias grandes e consultores independentes estão tendo um crescimento nesse momento. E os principais desafios em termos de mercado, que eu mapeei alguns, turismo, a questão do turismo está tão séria. Eu vi uma reportagem sobre São Paulo. São Paulo tem polos no interior de parques aquáticos, então tem toda uma mobilização e aquela região vive sentada em cima desse projeto, como a nossa Gramado. Aquela cidade pode entrar em colapso financeiro como Gramado, porque o turismo está, neste período, com muita dificuldade. Entretenimento, eu tenho profissionais que eu conheço da área de teatro que acreditam que só o ano que vem, teatro, se não for uma opção de online, mas aquele teatro dentro do teatro, com os atores interagindo, vai ser lá na ponta. Transportes de passageiros de qualquer natureza também está com muita dificuldade, e o comércio em geral por conta desse momento que fechou. Agora, o comércio, a partir do momento que abre, tende a se recuperar de uma forma mais fácil. O que eu gostaria de colocar para vocês em termos de turismo? Uma necessidade de políticas de apoio do governo e uma iniciativa que me chamou a atenção da Itália. O governo da Itália se propôs a custear 50% de despesas de turistas que queiram, o ano que vem, visitar a Itália. Então, é um país que que acredita que tem que fazer a sua parte, chamar os turistas e bancar para que o mercado, essa competência de turismo, que é muito forte lá, é uma indústria muito forte, não desapareça, não sucumba. Então, ele está investindo desta forma. Investindo. Então, o que custava 1.000 euros, eu banco 500 euros. Então, é um momento para o Brasil inteiro, o mundo inteiro olhar essa iniciativa e ver, né? Eu já tinha comentado, já existe para 2021 várias viagens de cruzeiro, as pessoas já estão reservando, acreditando que um ano e meio, daqui um ano e meio eu vou conseguir viajar novamente, né? Enfim, então o mercado é isso. A gente tem uma dificuldade, mas também tem aqui uma oportunidade para construir a história de um momento diferente, como o mercado vai se desenhar, cada um na sua área, no seu quadrado, como se diz, na sua competência, poder fazer uma história diferente, né? É mais ou menos por aí que eu vejo, viu, Ju, essa questão de mercado. E voltando na questão de gênero, sim, ainda é um aprendizado, e nós vamos ter que construir esse posicionamento ao longo da construção da jornada, né? A gente vai vivendo a vida e construindo e tomando os espaços possíveis diante do que está acontecendo, e sim, uma das possibilidades é essa questão do empreender. Tem muitas mulheres que não abrem necessariamente grandes negócios, mas têm a sua atividade independente, como profissionais independentes. E uma outra coisa que eu queria também dividir com vocês sobre mercado. 47, aliás, deixa eu fazer diferente. Pequenos negócios de bairro, mesmo as lojas de calçada, como a gente diz, as que abriram, muitos faturaram 47% a mais do que grandes empresas, do mesmo período em relação ao ano passado. Então, os pequenos, os bem pequenos, que se reinventaram, que trouxeram no seu bairro, os clientes movimentaram por aí, cresceram seu faturamento. Então, o micro e o pequenininho, o autônomo, o independente, teve uma curva ascendente. Então, a gente
isso é tão novo, essa montanha de informações que eu estou trazendo em relação ao mercado, ele é tão novo e muitas vezes contraditório. Como assim cresceu 47% de faturamento no momento onde ninguém estava comprando? Mas cresceu. Então, por isso que eu digo que não é mais o que era em janeiro, mas também a gente não sabe como que vai ser. Porque esses dados, eles são reais e a gente precisa entender o que significa para poder se movimentar numa transição, por exemplo. Nesse exemplo, né, Ana, eu acho que também descentralizou. Então, o pessoal também estava evitando aglomerações, e aí isso também é legal porque acaba injetando o dinheiro nos pequenos negócios, né, desses de bairro e tudo mais, em função dessa novidade, né, do que a gente está vivendo hoje, então, essas mudanças. Então, até a questão, o Marcos pode também ajudar um pouquinho, o comportamento do consumidor muda também, né? Muda. Então, em função disso, né? Ju, só um pouquinho, pegando a história do Dia das Mães, eu vi alguns clientes e algumas pessoas que eu conheço, abre aí, por favor, porque eu me recuso a comprar presente para minha mãe no supermercado. Então, assim, sabe, alguns movimentos de quem conhece, de bairro, não, a gente fica 5 metros de distância, tu manda a foto primeiro, porque confia nesse pequeno empreendimento, nesse pequeno negócio, e foi buscando essas alternativas, trabalhar a sua networking, mandando formas de atender aquela necessidade que não desapareceu, né? Então, só para fechar aqui, o movimento do Dia das Mães para o pequenininho, em muitas situações, conseguiu atingir ou passar um pouquinho do esperado, sabe? Então, esses 47% de crescimento, a gente tem que aprender a olhar o que aconteceu ali de diferente que manteve esse crescimento, né? E assim como os negócios, alguns estão sofrendo muito, e as empresas precisam se reestruturar, o profissional também vai precisar se reestruturar para atender esse contorno novo que a gente não sabe direito como é que vai ser. E inovar também, né? Por exemplo, a questão dos atendimentos online, e alguns profissionais estão se reinventando dessa forma, né? Para que as pessoas, oferecendo essa comodidade, para que as pessoas também não precisem ficar se transitando, né? Essa questão de atendimento online que veio para dentro das empresas, em alguns segmentos que não era nem pensado. Possível, por exemplo, na telemedicina, que é uma solução de tecnologia que veio agora, 15 dias estava pronta a normativa, não sei o documento, não é o nome do documento, mas eu estou dizendo que a lei, então vamos lá, que permite fazer telemedicina, era proibida no Brasil, era teleconsulta no máximo. A Argentina, nesse sentido, tem um desenvolvimento muito maior que o nosso. Mas não era uma questão de tecnologia, nem de vontade dos médicos, e sim uma questão corporativa que impedia como que o médico vai atender sem estar na frente do paciente. E isso foi resolvido em 15 dias. Então, está liberado. Hoje existe telemedicina, que é mais que teleconsulta, no Brasil por conta disso. Lembra que eu estava também colocando que o laboratório Sabin de Brasília trouxe uma solução online que estava engavetada há 3 anos e vivia nas reuniões estratégicas da empresa aquele assunto, que era trazer uma solução para processamento dos exames. Não, tinha que ser loja física, atendimento, todo aquele jeitinho, e processando aquele de jeitinho tradicional, e processando milhares de exames durante o dia. Quando aconteceu essa situação, o laboratório, em 10 dias, implementou a intenção estratégica daquele negócio. Então, a gente fica se perguntando, era uma questão de quê, afinal de contas? Por que não se implementava? Faltava vontade corporativa, faltava recursos, solução de tecnologia, parece que isso tudo não, porque em 10 dias a coisa estava acontecendo lá na ponta, para trazer segurança para todo o processo.
para todas as pessoas. Então, essa situação forçou algumas soluções, implementar algumas soluções, por conta da realidade que se viveu. E aí, aquelas pessoas dentro do laboratório tiveram que, sim, se ajustar a um processo novo, a uma metodologia nova, que estava pronta, mas que, por algum motivo interno, não se implantava. E a missão agora dessa empresa é olhar para trás e ver o que barrou ali, o que aconteceu que não se implementou no momento anterior, né? Então, são os aprendizados também corporativos que a gente vai viver a partir dessas experiências que a gente está observando, né? É bem por aí. Eu também acho que não se via com outros olhos essas possibilidades, né? O sistema estava muito engessado e hoje a gente também vê outras formas de trabalhar nesse sentido, né? Existem, claro, algumas áreas que não tem como não trabalhar o presencial, mas eu acredito que a tendência é ser trabalhado o presencial e o online aí como uma ferramenta a mais, né? Um plus a mais até para atender melhor os nossos clientes, enfim, ter mais possibilidades, né? Se abrir mais. Ana, só quero fazer um parênteses aqui para falar a área do pessoal que está hoje na reunião. Então, temos gente do turismo, do marketing, da psicologia. É isso, gente? Tem mais alguém de alguma outra área aí? Tem sim, deixa eu falar. O professor Célio, que aceitou meu convite. Muito obrigada. Boa noite. Isso. O professor Célio trabalhou na Unicinos durante muito tempo e é um especialista, acima da média, eu posso defender, porque já trabalhei, em termos de constituição de negócios, avaliação e construção de estudos de viabilidade de negócios, que é uma coisa muito difícil de construir. Então, eu digo para ele, professor, quando você vai formar alguém? Porque não tem esse profissional no mercado, é mais do que uma mosca branca, é uma mosca cor de prata, dourada, sei lá, sabe? Porque é uma profissão muito específica. Então, custos, modelagem de negócios, estudos de viabilidade, é a área do professor. Show. E o senhor também fica à vontade para se colocar em algum momento aí, que achar oportuno, pode ficar à vontade, professor. Bom, obrigado pelas palavras, Ana. Eu até quero endossar o que a Ana falou sobre o crescimento dos negócios, pequenos negócios. Nós aqui, eu e minha esposa, né, nós aumentamos as nossas compras no mercadinho aqui, pertinho de casa, 50 metros, mais de 50%. Logicamente que isso deixamos de comprar no supermercado, né? Porque eles entregam em casa, facilita tudo. Então, realmente, esse tipo de negócio que vai estar prosperando. Assim também tem restaurantes aqui na nossa cidade, Esteio aí também estão entregando. Eles não perderam o negócio deles. Alguns estão fechando, outros estão aumentando o faturamento. Então, essa é a realidade, a nova realidade, né? Com relação ao trabalho, o meu trabalho, eu, por exemplo, não parei. Eu fiquei trabalhando direto, né, durante esses dias aí. Inclusive, desculpe, alguns clientes aí eu estou atendendo gratuitamente, até para dar a minha contribuição para que as empresas possam sair da crise, né? Então, tem uma empresa que eu assessoro em São Paulo, que ela inicialmente foi fechada pela prefeitura, mas depois eles viram, ela fabrica produtos necessários à área da saúde, então ela voltou a trabalhar, só que o faturamento dela foi pela metade, caiu 50%. Agora ela está retomando novamente, né? Então, eu estou fazendo trabalho para eles, não vou cobrar. É uma contribuição que estou dando, porque eu sei que essa empresa tem mais de 60 anos de caminhada, né? E ela não pode quebrar, ela precisa continuar. Então, eu vejo muitas oportunidades. Eu tenho falado isso com outros amigos também. São oportunidades realmente na área da consultoria, como bem falou a Ana, né? E novos negócios, bom, isso aí realmente eu também vejo que, talvez até a minha área mais específica, né?
fazer o estudo de viabilidade, né, talvez até cresça até um pouco mais ainda, né, porque para botar um negócio tem que ver se ele é viável. Essa é a primeira coisa, né? Exatamente, junto com outras áreas, né? Enfim, então, parabéns aí pela iniciativa dessa live aí. Eu realmente fiquei muito... Me inscrevi, vou ser um cliente de vocês também, quando tiverem aí, eu vou participar, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Então, Ana, eu queria que tu falasse um pouquinho também, já dando continuidade até no que o professor falou com relação a novos negócios. A gente tem novos negócios surgindo. Eu acho que bombou aí, né, a questão até do e-commerce, né, e como se posicionar nesse sentido. E também com o dinamismo de alguns negócios, né, que estão nesse momento, estão fluindo muito mais, né? Então, eu acredito que muitos cresceram, como o professor mesmo colocou, né? E outros estão minguando, digamos assim, né? Em função de não inovar ou não buscar novas perspectivas. Até o Marcos colocou aqui no chat que esse vínculo emocional que a gente tem que ter com os clientes, né? Então, de que forma que a gente pode se posicionar nos diversos negócios, né? Não desde a área da saúde, a parte de vendas. Então, é importante que a gente está trazendo esses clientes, né? Para perto, não tanto prospectar, eu acho, dependendo do tipo de negócio que a gente está falando, mas manter esses clientes é extremamente importante, né? Então, isso. Se tu quiser falar um pouquinho sobre esse posicionamento e essa inovação. Uhum. Sabe, Ju, que assim, eu acho que olhando sob o ponto de vista dos negócios, eu tenho escutado dos meus clientes agora, muitos em São Paulo, que eu tenho tido conexão, o questionamento do pertencimento desta carteira de clientes com quem eu estou me relacionando, o meu negócio com o meu grupo de clientes. Essa questão do pertencimento, da proposta da empresa, o que está entregando, o que esse cliente precisa. Então, de repente, o cliente tomou um espaço dentro dos negócios que não tinha antes. Exceto os negócios que são notoriamente voltados para o cliente em si, foco no cliente, e que sempre foi, todos os outros agora fizeram esse movimento de entender como que eu posso me aproximar e continuar com esse vínculo e tornar este momento para conectar mais fortemente com este grupo de clientes. Então, por exemplo, tem uma metodologia, não sei se vocês já viram falar de Design Thinking, que é um repensar do negócio a partir do cliente para dentro dos processos, das estruturas, decisões e estruturas que eu digo de pessoas, de solução de tecnologia, de formas de conectar, de posicionamento no mercado, tudo isso fazendo a diferença porque eu estou incluindo o cliente dentro do meu processo de análise de tomada de decisão, que é uma coisa nova também. Então, eu poder conduzir esse processo de transição, de crise, e ir ajustando aos poucos, também é um desafio para todo mundo. O pequeno negócio, esse pequeno negócio de bairro, está tomando um espaço que 40 anos atrás era dele. Quando criou-se os shoppings, eles perderam muito, porque por uma questão de segurança, inclusive, tem a geração shopping, né, que não brincou na rua, a minha geração brincou na rua. Quem tem 40 anos para baixo, eu acho que foi todo mundo para shopping. Agora está retomando. Esses clientes, quem ficou, está retomando de novo esses clientes. Por falar nessa questão de transição, de como lidar, eu queria dividir com vocês, não sei se vocês acompanharam, o Airbnb, todo mundo conhece, né? A empresa aqui de turismo. Reduziu, está presente em 24 países. Nesse janeiro, fevereiro e março, perdeu 30% do seu faturamento, porque as pessoas não viajaram mais em vários países,
e eles tiveram que tomar uma decisão de demitir várias pessoas. E eu gostaria de dizer para vocês que o processo de encaminhamento dessa decisão para dentro da empresa, ele tem um contorno que a gente tem que observar, ele é admirável. Como é o nome da pessoa, o dono, peraí, eu não vou errar, Brian, que é o dono, um dos donos do Airbnb. Ele fez uma carta para todos os colaboradores explicando o processo, explicando as razões, criou várias ações para colaborar com as pessoas. Ele criou um diretório aberto de ex-funcionários para qualquer empresa que queira consultar esse diretório e absorver ex-colaboradores do Airbnb. Ele criou uma equipe de recolocação exclusiva para ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado. Ele contratou uma grande empresa de recolocação por 4 meses. Essas pessoas vão ter um suporte de alguém para preparar para a entrevista, fazer currículo, briefing, etc. 4 meses. Os colaboradores que ficaram têm um compromisso tipo padrinho ou madrinha de ajudar os colegas a se recolocarem no mercado. Ele cedeu um notebook pessoal para cada um, leva embora, vai junto o notebook, não devolve para a empresa, porque é um instrumento importante de trabalho, e vai dar indenização, planos de saúde, pelo menos até o final de 2020, e essa indenização é um bônus, né? E para as pessoas que têm condição, de acordo com as regras, vão ter algumas ações da empresa, ação na bolsa, né? Então, assim, olha, amamos vocês, é uma condição circunstancial e nós vamos conduzir uma redução dessa natureza. Então, toda essa responsabilidade social dessa empresa é um exemplo de como se conduz, bem no pequenininho, até uma gigante como essa, de como, neste momento, deveriam as empresas tratarem as suas equipes quando há necessidade de reduzir. Porque o que eu vejo? Os empreendedores, os donos de negócios estão se debatendo com essa decisão. O que eu decido? Para onde que eu vou? Eu reduzo ou não reduzo? Como eu não sei o que vai ser daqui a 1 mês, 2... E se eu precisar daquele talento que agora eu estou tendo a necessidade de dispensar? Qual o critério que eu uso para eu reduzir meu time ou não? Eu reduzo ou não reduzo? Como é que vai ser o comportamento do meu cliente? E aí vem, né, Ju, a tua pergunta, que é o cliente, de novo, os negócios que têm mais aproximação, que conhecem melhor os seus clientes, estão conseguindo tomar decisões melhores nesse sentido. E também flexibilizar o relacionamento com seus times. Não só juridicamente, como as leis que também foram aprovadas, mas também propor novas formas de trabalho, além do online, com outro contorno. Então, por exemplo, as pessoas do Airbnb que ficaram, por que elas ficaram? Porque diante do posicionamento novo da empresa, aquelas pessoas têm mais habilidades e mais aderência a este posicionamento. Então, eles tiveram um critério super claro para dizer para as pessoas quem fica e quem não fica. É por aderência a um posicionamento do negócio. Não tem a ver com qualquer outro tipo de questão. E sim, o meu negócio agora vai ser exclusivo. Eles tiraram, por exemplo, hotéis de luxo. Então, as pessoas muito aderentes a hotéis de luxo não vão ficar na empresa por uma questão de descontinuidade. Mas esse critério é claro. Então, quanto mais eu conheço meu cliente, mais eu tenho clareza para tomar esse tipo de decisão, e aí eu consigo comunicar bem para o meu time, olha, o meu posicionamento é esse, por isso tu fica, ou por isso tu não fica. E uma das coisas que ele coloca com muita clareza, os clientes vão demorar a viajar daquele jeito, vão ficar mais no turismo local, essa é a leitura do Brian, e vão querer
proximidade, turismo com relacionamento. E outra, a gente não sabe como esse cliente, o que ele vai querer, como ele vai querer, que prioridades esse cliente vai estabelecer para a sua vida. Era conhecido isso tudo, agora a gente não sabe. Então, as populações, como eles lidam com populações, cada uma vai ter um desenho, uma resposta diferente, e isso tudo é mercado, e isso tudo é o que a gente tem para lidar. Então, é tudo muito novo, uma gangorra, e dentro dessa gangorra, como o profissional está organizando o seu planejamento, a sua transição, o seu crescimento. Porque quem está num segmento que está crescendo, tipo consultoria, o que está fazendo para crescer agora? E cumprir com o seu propósito, com a sua vocação, o seu posicionamento, né? Os clientes que eu tenho tido oportunidade de dizer para mim que se sente num ambiente crescendo, nós estamos discutindo isso. Qual é a entrega profissional desse profissional, então? Que competência ele tem que, já percebeu que ele tem que entregar para o seu cliente diante dessa oportunidade que se apresentou agora? Para muitos dos clientes que eu escuto, inesperada. Mas agora eu tenho que dar conta disso, mas aquilo que apareceu para mim dentro do meu negócio. E é isso que nós estamos lidando. Uma realidade difícil, complexa para quem está vivendo transições, mas existem alguns segmentos que estão numa ascendente. E aí, o que acontece, na minha opinião? Quem está disponível no mercado vai se dar conta deste crescimento aqui e vai competir com essas pessoas que estão neste segmento que está crescendo. Então, quem está no segmento que está crescendo também precisa se ocupar de se preparar e de planejar a sua permanência, se assim, né, for a pessoa decidir ficar, como organiza, como planeja, ancora com mais solidez a permanência nesse mercado, no seu desafio. Então, carreira também trata disso, de como eu me mantenho, como eu cresço e como eu lido com transições. É por aí. E uma primeira lição de tudo, né, Ju, que a gente falava, a pessoa precisa saber do seu mercado, precisa conhecer o seu mercado-alvo e o seu segmento. Então, eu vou pegar o exemplo da Rita, né? A Rita é enfermeira. Se eu sou uma enfermeira de hospital, esse é o mercado-alvo. Mas eu tenho todo o segmento saúde que eu tenho que olhar. Porque alguma coisa que não funciona no segmento pode, como aconteceu em alguns hospitais aqui de Porto Alegre, demitirem porque a demanda prevista num curto prazo não aconteceu. Então, embora seja um segmento rico no momento de oportunidades, o meu negócio, o hospital, neste caso, não está bem. E aí eu estou correndo risco. Então, eu preciso, como profissional, estar atenta e conhecer o que está acontecendo no meu mercado. Para eu me preparar, eu me administrar esse desafio e não deixar de aproveitar oportunidades. Essa é a minha responsabilidade, meu protagonismo nos processos de planejamento e transição de carreira, né? Eu acho que tu colocou algo muito importante e eu acho que ele é essencial, que é o conhecimento, né, e essa clareza de tudo. Clareza do que eu estou fazendo, né, o que eu tenho que entregar para o meu cliente, e quais as estratégias que eu vou utilizar. Porque eu acho que a partir deste conhecimento é que se vai ter a percepção dessas oportunidades, né? E aí um novo se recolocar de uma forma diferente, ou inovar, enfim. Então, até essa questão de como nesse período eu vou fazer meu network. Tem algumas carreiras que estão, algumas áreas que estão em ascensão, né, nesse momento, e tem outras que estão paradas, estagnadas nesse momento, para ver como que tudo vai ficar, né? E esse período que eu estou, digamos assim, no limbo, o que eu faço? Então, o profissional tem no seu protagonismo de gestão da sua carreira a responsabilidade de, primeiro, entender e estar atualizado e ocupar-se em saber o que está acontecendo no seu mercado. Segundo, momentos de transição
como está acontecendo agora, se o meu mercado está em baixa, ou se eu não tenho trabalho, se eu estou numa transição, estou desempregada, eu preciso lidar com essa situação de uma forma a mais positiva possível. A realidade é negativa, mas a minha atitude positiva frente a uma realidade negativa vai fazer a diferença. Então, eu revisito esse segmento, eu identifico mercados análogos, eu aproveito para estudar novas competências, eu me desenvolvo numa certa direção, e especialmente eu recomendo que as pessoas olhem o seu autocontrole emocional. Transições, mesmo aquelas que a gente escolhe, trazem um certo estresse, porque a gente se desacomoda. Desde escolher casar, escolher férias, vou me mudar, trocar de carro, coisas boas, quando a gente escolhe, vem junto uma certa desacomodação. Vou trocar de carro, o carro que eu sempre quis, mas tem que ir lá assinar o contrato, tem que fazer o seguro, tem que isso, tem que aquilo. Sempre tem uma coisinha que que mexe com a nossa dinâmica que não estava igual. E quando a gente entra num processo de transição que a gente não escolheu, o estresse, ele fica mais pesado. Então, transições dessa natureza exigem da gente um cuidado maior, uma consciência maior e um autocontrole emocional é muito importante para a gente aproveitar a oportunidade, ficar ok, sabendo, não é negar, não é feito avestruz, aquele que a gente conhece. Não é negar, mas assim, é reagir com algum ganho. Especialmente, vamos lá, a pessoa está profissionalmente vivendo no momento. Vai acontecer em algum momento daqui para frente uma recolocação. É uma questão de encaixe. A pessoa não perde o seu conhecimento, nem a sua experiência de sexta para segunda. Em algum momento vai se encaixar. A pergunta que o entrevistador vai fazer vai ser uma daquelas, certamente vai acontecer. Então, o que tu aprendeu, o que tu aproveitou para fazer nesse período de transição? A pessoa, se está passiva, não fez nada, não aproveitou, o que vai fazer de iniciativa na minha empresa? Que proatividade vai ter? Como que vai gerir o desafio ou as atribuições que eu vou delegar a essa pessoa? Vai fazer nada? Vai só reagir passivamente quando eu mandar? Eu acho que os profissionais que estarão em ingresso nas novas empresas também, nós vamos ter que revisitar a entrega desse profissional. Que habilidades? O que se espera? As empresas estão esperando mais produtividade com estruturas menores. O que isso significa para os profissionais? Uma entrega produtiva numa outra velocidade, num outro nível de competência, que não é mais o mesmo. Então, se eu já estou sabendo disso agora, pelas informações que estão na imprensa, nas mídias, nas entrevistas, e eu estou tendo essa leitura, o que eu estou fazendo pela minha carreira? Então, esse protagonismo que é de cada um, a gente precisa pensar, olha, vamos nesse encaminhamento. Eu decido fazer assim, vou buscar esse investimento e tem muita coisa para fazer. Tem muito livro de graça para fazer, curso de graça para fazer, não precisa sair de casa, nem correr risco nenhum. Mas a pessoa tem que ter essa iniciativa. Tem um gatilho, que nem os psicólogos dizem, agora eu estou com aquele tempo livre que eu sempre quis para botar as coisas que eu queria colocar no lugar. Nem que seja a minha casa e a minha carreira, porque eu não tinha espaço para estudar, para isso, para aquilo. Por que a gente não faz? A maioria das vezes, a gente entra naquele modo de sempre. E o que tu fica fazendo? Eu fico na sala, fico no quarto, e o que tu fica fazendo? Mexendo no Instagram, no Orkut, Orkut nem existe mais, Instagram, Facebook. E aí, por quê? Por que a gente não muda? Porque a gente precisa criar um gatilho novo, um modelinho novo, a gente precisa sentar na frente do notebook,
realmente dar um comando para o cérebro que agora eu vou produzir alguma coisa aqui, eu vou estudar alguma coisa aqui. Então, isso são pequenas questões desta disciplina, da responsabilidade, do protagonismo, como eu digo, de cada profissional, em benefício próprio. Porque quem constrói as suas competências não é ninguém, a não ser a gente mesmo, né? Então, eu também convido todo mundo a ter essa reflexão. Vamos investir este tempo em melhoria e chegar de uma forma mais planejada, mais competitiva com outros profissionais que vão buscar aquela oportunidade que cada um de nós quer. Então, é uma oportunidade que nós temos aí. Depende só da gente. Diga. Não, eu ia dizer que, já que nós estamos num grupo pequeno, e que o pessoal que quiser se manifestar ou fazer alguma pergunta, para que a gente possa bater um papo. Eu não sou dona da verdade em nada aqui, né? Eu só estou dividindo algumas coisas, mas eu gostaria muito de ouvir também. Por favor. Não. A gente não está ouvindo o Marcos. Ele já está ajustando, acho que a configuração. Não deu? Quem sabe ele fica do teu lado aí, João. O que eu estava falando é que no período... Tem que baixar ali, fecha o microfone. Desculpa. Período que eu trabalhei na Randon, eles tinham um programa para quem ia se aposentar, para preparar os funcionários para a aposentadoria, ou para empreender, ou então para ter um descanso, não trabalhar por um bom tempo. E eu acho que foi um dos programas que, no começo, impactava as pessoas. Pensar em se aposentar, pensar em fazer. Mas depois que a pessoa ficava num processo, era de 1 ano, então dava aquela tranquilidade do o que fazer depois. Eu acho que é isso que falta quando nós estamos entrando numa faculdade, quando nós começamos uma carreira e quando nós estamos em dúvida se é aquilo que a gente quer continuar fazendo. A gente não tem um programa ou auxílios tão uma fáceis, orientação. né? Uma orientação. Sabe que, Marcos, falando sobre esse tipo de assunto, sobre o ponto de vista de carreira, para mim, assim, crises, questionamentos e dilemas em carreira, né? Cada fase da vida da gente, falando sobre carreira para mim começa quando a pessoa está lá no 2º grau, porque ela já está produzindo conhecimentos, conteúdos que serão norteadores da sua carreira. Aí com 18, 17, tem que tomar uma decisão crucial, que é a minha profissão. Imaginem, gente, 17 anos tomando uma decisão dessas. E aí vai para uma formação, sai com 22, 23, vai trabalhar, e no mercado brasileiro, se tu não tem um bom posicionamento com 30 anos, como assim? Como assim? O que tu faz da vida? Já tem 30 anos. Né? Então, tem ciclos até sair da faculdade, até 30, de 30 a 40, de 40 a 50. No Brasil, 50 anos significa te aposentar.
no mercado. Então, se eu já tenho essa leitura do mercado executivo normal, né, digamos assim, o usual, eu preciso saber que com 45 eu preciso construir uma outra carreira, e com 50 eu tenho o risco de não retomar mais a minha atividade como executivo. Então, aí eu estou falando de uma transição planejada para 50 ou mais. Aí eu vou ser professor, vou ter uma vida acadêmica, eu vou ter uma vida de consultoria, ou eu vou ter um empreendimento meu, naquilo que eu gosto, mas eu vou ter condição de ter um trabalho, que aí a gente não está falando de emprego, a gente está falando de trabalho, que é diferente. Emprego é um tipo de trabalho, eu vou ter um trabalho planejado, organizado. De 45 a 50 anos, eu tenho esta obrigação de olhar que iniciativas eu vou ter. E para que eu tenha, entre 45 e 50, essa segunda carreira, eu preciso ter recurso. Então, eu preciso poupar durante toda a minha vida um tantinho de moedinhas para quando eu precisar de 45 a 50, eu vou contratar lá o professor Célio para fazer estudo de viabilidade do meu negócio, para checar se esse empreendimento fica de pé, e a partir de 50, se eu tiver algum revés, for demitido e o mercado não me absorver, eu tenho o meu empreendimento pronto para agir. Agora, digamos que eu tenho uma vida de executivo. Muitas empresas de São Paulo, com 65 anos, saem da vida executiva. Estatuto. Então, pode ser consultor, pode ser qualquer coisa. Prestador de serviço, fornecedor, mas não é mais executivo naquela empresa. Então, digamos que a pessoa se aposente, e aí vem um novo ciclo. E esse ciclo, quando ele não é organizado, ele é muito duro, porque é finitude. Acabou a minha vida de trabalho. 65 anos, eu compulsoriamente me aposentei, e agora eu não tenho mais valor para o ambiente de trabalho. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Eu quero colocar uma outra realidade que acontece na Europa. Vamos lá. O que acontece aqui no Brasil? No Brasil, com 30 anos, já está numa posição de liderança, tem muito CEO com 30 anos, aos 50 tu te aposenta num cenário ruim, mas frequentemente acontece assim. 50, 55 anos, as empresas vão contratar pessoas com 40, 45 e retiram as pessoas de 50 a 55 aqui no Brasil. Então, é tudo muito antes. E as pessoas, para poder trabalhar, estudam menos, porque o que é valorizado no Brasil é a experiência. O que acontece em muitos países da Europa, só para a gente fazer um contraponto, que não tem nada a ver com cronológico, e sim com cultura. Na Itália, por exemplo, se estuda até 30 anos, até 30. Você começa a trabalhar com 30 e se aposenta com 80, porque a pessoa tem condição física de trabalhar até 80 anos. Qual é o problema? Uma pessoa que eu conheço que mora em Portugal fez 55 anos e recebeu uma carta da empresa cumprimentando porque ele tinha sido promovido a sênior para a Europa porque ele fez 55 anos. Porque ele agora está com 55 anos, ele é sênior. Certo? Não é com 40. Ele teve que passar um período de vida, ele errou, aprendeu, ele teve toda uma jornada para ser considerado sênior. Então, agora, ele recebe o devido reconhecimento, como todos os outros colaboradores, de 55 anos. E vai trabalhar minimamente até 70. Minimamente. Então, a questão é cultural. Voltando para o Brasil, como? Com 50 a 55, as pessoas não têm um menor espaço na vida executiva, mas não precisa deixar de trabalhar. Então, essa transição não precisa ser dolorosa, não precisa ser exclusão. Ela se transforma numa outra opção. E aí a pessoa pode trabalhar até o momento que quiser. A gente vive hoje
para termos pelo menos 3 carreiras diferentes ao longo da vida. Então, também, a gente pode revisitar estas inclinações profissionais que a gente quer ter para outros segmentos, aproveitando outras atividades, aproveitando aquela bagagem. Então, eu tenho toda uma experiência como enfermeira dentro de hospital, de clínica, e daqui a pouco eu virei uma consultora comercial de uma grande farmacêutica. O que essa farmacêutica quer? Aproveitar todo o meu conhecimento de saúde que eu vou levar para o campo. Quando eu, enfermeira, sentar na frente de um médico para defender que o meu medicamento é bom, eu sei o que eu estou falando. Mas é uma outra carreira, uma carreira comercial, não tem nada a ver com carreira de atendimento de pacientes dentro de hospitais e clínicas. E não, o que eu estou fazendo com o meu conhecimento? Só que, se eu não me planejo para fazer esses movimentos de transição na minha carreira, eu tenho sofrimentos. E esse planejamento significa o financeiro, o de abordagem, o de posicionamento, ou de ter organizado esses próximos ciclos que eu vou ter na minha vida profissional. E aí, tomando decisões, né? Até quando eu vou trabalhar? Até quando me quiserem. Essa é a minha resposta. Enquanto alguém me quiser, eu vou trabalhar. Eu fiz um curso com uma pessoa chamada Rosa Kraus, de São Paulo, e ela me deu o curso, ela tinha 85 anos, ela idealizou o curso com 80, e com 85 ela estava dando formação de 1 ano. Então, agora que ela estava boa para ensinar, para dar formação, né, transmitir todo esse conhecimento para a gente nesta idade, onde, assim, a atividade dela era amorosamente educar. Não era mais uma questão de sobrevivência, né? Ela tem toda aquela bagagem que ela generosamente estava dividindo conosco. Então, quando a gente escuta e olha essa diversidade, né? No meu caso, trabalho com pessoas muito jovens e com pessoas com mais experiência do que eu. Então, essa diversidade, para mim, o que mais faz a gente aprender. Quando a gente mistura essa questão de experiências, idades, gêneros, formas, com várias profissões, é mais ou menos por aí. Então, voltando, fazendo esse gancho lá do protagonismo e se preparando para os ciclos, o mais cruel dos ciclos é esse que tu trouxe, Marcos, porque é a finitude. Se a gente não organiza, não precisa ser assim. A finitude pode ser uma opção, e é um ciclo lindo, profissional, onde a gente revisita o legado, não a construção. Que tenha o seu encanto e a sua beleza também. A Randon convidou, depois de um ano e pouco, esses profissionais para voltarem à ativa dentro de um outro modelo. Esses profissionais executivos viraram mentores dos mais jovens. Então, eles assumiram um compromisso de, a cada 15 dias ou semanalmente, terem reuniões de orientação, de mentoria aos profissionais mais jovens, e isso virou um trabalho. Então, diferente de emprego, mas virou um trabalho com significado, com valor para todas as partes. E esses executivos aposentados trabalhavam de graça, porque não é o valor financeiro que chama a atenção. É esse relacionamento, é essa forma de lidar, de continuar trabalhando e se sentindo com significado na vida. Porque o trabalho, na nossa época em que a gente vive, ele é estruturante, ele forma a nossa identidade. A maioria das pessoas não tem espaço para não trabalha. Como assim não trabalha? Não produz, né? Então, assim, que nem eu estava dizendo num outro momento, a minha geração, a geração antes da minha, sucesso era ter família bem estruturada ao longo da vida. Se era feliz ou não era um outro assunto, mas a família estruturada era um
olha, uma pessoa bem-sucedida, tem família, constituiu ao longo de uma vida inteira, tananã. A minha geração quebrou isso, porque hoje a gente tem desenhos de família das mais diversas formas. Então, o sucesso hoje é a gente ter uma carreira bem-sucedida. Por isso, essa pressão. A gente tem muita pressão para ter uma carreira bem-sucedida, termos sucesso na carreira, porque a nossa identidade, a sociedade entende que pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas nas suas carreiras. Então, a carreira deixa de ser só algo para que a gente, de sobrevivência ou de exercício profissional. Ela é uma identidade. Então, organizar os ciclos, transitar nestes ciclos, especialmente o último, é muito importante, é possível, tem metodologia. Metodologia de planejamento para todas as fases de carreira que a gente passa na vida, inclusive a passagem de bastão de uma carreira para outra. Isso tudo se organiza, tem método para que a pessoa consiga fazer esse trânsito de uma forma leve, boa, planejada e conforme a sua vocação, né? Seu propósito. Então, é possível. Dá para fazer esse percurso bem. E a gente crescendo, e assim, a carreira tem como propósito para a gente construir enriquecimento. Enriquecimento em todos os sentidos. Financeiro, de realização e de constituição de um legado. As pessoas acima de 60, 65 anos estão interessadas em legado, diferente de um ciclo que está saindo da faculdade, que eu não sei muito bem, eu sou administradora, trabalha em tudo quanto é lugar dentro da empresa, eu preciso me experimentar. Então, da saída da faculdade até 27 anos, eu vou me experimentando, qual é a área que eu vou trabalhar. É agora que a pessoa precisa se experimentar, é agora que precisa se conhecer para tomar um encaminhamento de carreira. De 30 até 45 anos, o ciclo é aprofundamento nesse posicionamento. E de 45 anos em diante, é a constituição daquele novo ciclo de empreender ou ter uma carreira paralela, e depois o outro ciclo, que é a finitude. Então, pelo menos 4 ciclos de carreira a gente tem. E nesses ciclos, eu posso ter 3 carreiras distintas. Porque eu tenho vida, conhecimento e possibilidade de mercado para fazer esses trânsitos. E no mercado onde a gente está hoje, que está confuso, não sabemos muito bem entender, decodificar que tendências efetivamente vai ficar. Porque eu estou dizendo aqui para vocês e todo mundo está concordando. Tecnologia e saúde deu um boom. Será que vai continuar? A gente não sabe. Mas tudo são tendências. Então, dentro dessa coisa confusa, que eu não tenho muita certeza do que virá, eu tenho 2 opções. Ou eu me retraio e dou sequência, espero acontecer, ou eu aproveito essa oportunidade para fazer do meu jeito, para eu me experimentar. Com base, com planejamento, não é aventura. Não estou propondo uma aventura, estou propondo para eu experimentar novas oportunidades. É um espaço possível, uma possibilidade bem viável para muitas pessoas. Fala, Ju. Alguma pergunta? Que a gente já está quase encerrando. Nani, quer perguntar alguma coisa da tua área aí? Gostaria, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, boa noite. Eu trabalho com turismo, então, aqui na Serra Gaúcha. E qual que foi agora, o que na verdade, o que a gente está sofrendo, as consequências exatamente por não poder ter aglomeração de pessoas, né? Então, eu trabalho num ramo que precisa ter aglomeração. E aí, o que acontece? Na verdade, vai ter que ter uma readequação, não só da minha parte, mas sim da parte dos roteiros. E foi muito citado, assim, a questão de se reinventar, mas, na verdade, eu acho que eu já me reinventei. Então, vai ter que ter, na verdade, uma adequação, uma readequação de todo mundo, né? Se, por exemplo, um roteiro que só recepcionava, que só aceitava
receber somente de 20 pessoas para cima, daqui a pouco ela vai ter que se adequar e receber 10 pessoas. Isso. Né? Então, está tendo essa preocupação muito grande da minha parte, exatamente para que o meu negócio, eu já me reinventei. Na verdade, acho que todo mundo vai ter que se reinventar e se adequar agora ao momento para que a economia volte a acontecer, que as coisas voltem a acontecer. A gente vai ter que, na verdade, deixar o nosso cliente confiante que nós vamos ter um serviço de qualidade e de forma segura para com todos. Não sei se minha colocação foi compreendida. Não, eu acho perfeitamente, é isso mesmo. Segura, a segurança que as pessoas buscam, até que essa questão de segurança seja resolvida mundialmente, né? Então, entendendo que é seguro e viável, possível, perfeitamente, eu acho que é esse encaminhamento que precisa ser otimizado. Eu acho só, complementando nessa linha, todo o segmento precisa se revisitar. O de transporte, o de quem recebe, de hotelaria, de políticas públicas, de investimento, de linhas de crédito, de preparação de pessoas, de todo o encaminhamento nessa direção. Eu vi alguns ônibus, eu não sei quantas pessoas tem dentro de ônibus, mas digamos assim, que sejam 40 pessoas, atende 20. Exato. Metade da capacidade, né? Isso, viaja igual. Os restaurantes, está todo mundo entendendo o que tem que ser feito. Mas é esse alinhamento. Não sei se vocês viram em Amsterdã, os restaurantes que atendem na beira do rio, eles fizeram com uma espécie de casinha com a estrutura de metal e plástico. Então, eu estou na mesa e tem uma espécie de casinha de plástico à minha volta que me protege, né? Uma cabine. Hã? Tipo uma cabine, né? Isso, tipo uma cabine. Então, a pessoa está ali protegida, não tem várias mesas, cada um com a sua casinha de plástico, a sua cabine de plástico está protegida, ela é desmontável, e eu estou voltando a ter a condição de ir para um restaurante. Porque eu também acredito no seguinte, uma das coisas que eu estou escutando dos meus clientes, inclusive de São Paulo, eu acho que São Paulo viveu essa loucura de todo mundo sair para a rua, porque chegou um momento onde eu não aguento mais a saudade de tomar chimarrão com não sei quem, eu não aguento mais a saudade de ir no Divinos. Mas, meu Deus, que Divinos é esse? É um bar de happy hour, porque São Paulo tem essa assinatura. Aqui tem o chimarrão e lá tem a saída de happy hour, porque se faz negócios em happy hour, é caminho, tu foge do trânsito, mas é da cultura. Então as pessoas começaram, o que eu vou fazer com essa saudade? Tá doendo muito, tá ficando muito caro esse período sem essa demanda. Então eu acredito que turismo, moda, entretenimento vai ter uma onda assim que possível. Porque as pessoas precisam uma das outras. A função do enclausuramento está quase no fim do seu cumprimento, que é me revisitar, me reinventar, pensar como é que eu vou fazer, como é que eu vou investir. Eu vou dividir uma coisa com vocês, a minha casa está limpa, relimpa, trilimpa, quadrilimpa. Quer dizer, chega um momento em que os documentos já foram, as gavetas já foram, os livros já foram. Eu agora estou fazendo uma pós-graduação online, porque eu preciso inserir uma atividade, ter disciplina, ajuda a ter modelo mental, mas isso tudo são coisas deste momento. As pessoas querem sair, querem viver. Então, de novo, o entretenimento, o cinema, o turismo, a viagem, olha, isso vai voltar, porque é da alma. Não é do Eu acho que vai voltar com mais força ainda, exatamente porque o isolamento é forçado, né? Então as pessoas não veem a hora de se relacionar novamente, exatamente, né? Exatamente. Se encontrar. Não, e olha, eu vou dividir, quer dizer, a gente só falou a coisa mais, digamos assim, favorável do isolamento. Mas eu tenho um cliente da área jurídica que está com uma fila de divórcios. Porque o isolamento também bota em cima da mesa o que também não é bom, né? Exato. Então, para o bem e para o mal, enfim,
Ele está assim, calma, gente, não façam nada, esperem, vamos conversar, que isso é um movimento maduro de como lida com crise, né? Calma aí. Então, a decisão não pode ser por causa da crise, nada contra a decisão de rompimento, seja lá o que for. Mas é a crise se inserir, não nós nos inserirmos na onda da crise, né? Que é um movimento diferente. E eu acredito, e sim, está todo mundo começando a trazer essa conta. Quero ir no teatro, quero ir no cinema, quero viajar, quero ir programado, quero Natal Luz. Já estou escutando muito isso de pessoas de São Paulo, porque Natal, né? Não temos Dia das Mães, Dia dos Pais não sabemos como é que vai ser. Talvez Dia das Crianças, mas pelo menos o Natal Luz nós vamos querer. Porque é retomar a vida, né? Exato. É significativo isso. Eu tenho certeza dessa retomada também. Eu acho que tudo passar, o que as pessoas menos vão querer é ficar dentro de casa. Exatamente. Exatamente. Olha, o valor que tem um chimarrão na calçada. Na calçada, não no seu pátio, mas assim com os vizinhos, na rua, sabe? Esse tipo de... É bem por aí, eu concordo. Eu estou aí, então. Pois é, até pelo seguinte, aí o professor, nós aqui, mas eu estou chamando o professor, tem uma experiência grande também. O que é muito normal para as carreiras e para as empresas e segmentos são picos e vales, certo? É assim, a vida, picos e vales é normal. O que acontece depois de um vale? Ascensão. Ascensão. Então, pode ser que não seja da mesma forma, mas é ascensão. E eu não estou falando de uma carreira ou uma atribuição que vai desaparecer, tipo telefonista. Eu não estou falando de atribuição de carreira, estou falando de segmento de tendência. Porque não há dúvida, na minha cabeça, o que vai nos salvar será a arte, o entretenimento, a viagem, sabe? É a alma que vai nos salvar neste momento. Porque o lógico não vai ter essa sustentação. O lógico, não. Que a ciência está lá cumprindo seu papel, não há dúvida nenhuma. Mas o que vai nos salvar indivíduo vai ser a crença de que nós temos o Natal Luz, sim. Sim. Até porque, posso fazer uma colocação? Eu participei de uma capacitação agora de vendas, enfim, que a gente tem que, claro, cada vez mais estar online. Mas, independente do produto ou serviço, por mais complexo que ele seja, o final, o fechamento é humano. Então, o online, ele vem para nos ajudar e esclarecer qual que é a sua função, o que você faz, o que você vende. Mas o final é humano, né? Então, independente do que seja, no que você atue. Então, o contato humano é fundamental, e é isso que hoje nós estamos extremamente carentes, né? Nós somos arrancados, né? Nós somos obrigados a ficar isolados. Então, eu acho que quando isso tudo voltar, realmente, cada vez mais a gente vai querer estar próximos às pessoas e fazer a negociação face to face, né? Isso aí. E aí a tecnologia, ela vira mesmo uma ferramenta. Ela não vira a coisa em si, mas ela toma um papel de ferramenta para quando eu quiser fazer uma reunião como a gente está fazendo, tudo bem. Mas hoje eu não posso escolher. Ir a Caxias do Sul, ou a Gramado, ou a Esteio, fazer uma reunião. A gente poderia estar junto. Vamos marcar essa reunião uma hora dessas. Em Montenegro também, né? A Rita mora em Montenegro. Então, a gente podia... Olha, o ano que vem, todo mundo, vamos marcar um dia, vamos se encontrar para falar o que aconteceu daqui a um ano, o que aconteceu na vida de todos nós e profissionalmente. A partir de 10 de maio de 2021, a gente combina para lembrar o que a gente estava falando hoje. Eu acho esse movimento super interessante para dizer, olha, o que aconteceu no turismo, nas consultorias, enfim, nos segmentos que a gente estava discutindo. Porque eu acho que é um resgate do não virtual. A gente teve um investimento no virtual, meu Deus, nesses últimos 10, 15 anos, inteligência virtual, agora eu acho que a gente retoma a pessoa, a vida de novo, sabe? Por aí. Eu rezo que seja isso, rezo. Vamos passear na Serra Gaúcha. Vamos lá. Qual é a tua área? É em Gramado ou é em Caxias do Sul?
Na verdade, eu abranjo toda a Serra Gaúcha, e exatamente essa questão que a Serra ela é muito vista somente por Gramado, Canela e Bento Gonçalves. E aí eu defendo que a nossa Serra ela é composta por 44 cidades, e a gente tem locais, assim, pitorescos, roteiros maravilhosos, e é essa a minha função. Eu vou, desbravo, lanço novos roteiros exatamente para valorizar o empreendedor, que além de ele ser um proprietário de uma propriedade que ele fornece o produto dele, como colônia, ele também tem toda a capacidade para receber um turista. E uma história muito bonita da família, enfim, a história da colonização italiana, mais ressaltando sobre esse tema. E aí, então, eu trago roteiros novos para que as pessoas conheçam a nossa Serra Gaúcha, não só quem mora aqui, mas para quem vem de fora. E quem faz aqui dentro para saber vender a nossa região, saber que nós temos belezas aqui encantadoras e que hoje, mais ainda, que eu vejo como uma oportunidade. Como que eu comecei isso tudo? Na verdade, as pessoas têm muito interesse em conhecer fora do Brasil e não conhecem a nossa região. E a gente pode muito bem conhecer e também saber vender, né, onde nós moramos. Então, hoje eu vejo como vai ser feita uma campanha muito forte dentro do turismo doméstico. Então, eu não tenho que me reinventar, na verdade, eu já me reinventei, porque eu já faço esse turismo interno aqui dentro da nossa região, ressaltando, trazendo a valorização do colono, do proprietário que está lá prontinho para nos proporcionar um momento inesquecível em contato com a essência. E uma coisa importante que até nós aqui, eu e minha esposa, a gente está morando agora, filhos todos casados, a primeira coisa que nós queremos fazer é turismo. Interessante isso, né? Porque vocês falaram que é o segmento que vai bombar logo adiante, é isso mesmo, né? Porque a gente tem vontade de sair. E vai sair para onde? Fazer turismo, né? Inclusive, nós temos uma viagem... Desculpa. E o turismo não é só turismo lazer, é turismo de negócios, né? Porque a gente viaja a negócio. Nós temos até uma viagem já agendada para o exterior, mas eu disse para a Inês, vamos postergar essa viagem, vamos fazer primeiro o turismo aqui no Brasil. Esse segmento precisa também de nós, né? Nós precisamos deles e eles precisam de nós também. Eu acho que esse é o lado, a crise vai nos ensinar muita coisa, né? Eu tenho dito, aliás, eu tenho já 71 anos, né? Eu já vivi muitas crises, né? E todas as crises a gente aprendeu. A gente saiu mais forte. Então, eu tenho dito para pessoas, inclusive tem uma cliente que é a Betina, o nome dela é Betina, né? Que a Ana conhece muito bem. Ela estava desolada. Eu disse, Betina, o teu negócio vai ficar melhor daqui uns dias aí. Só ver como as pessoas vão querer te procurar de novo. Você tem valor, você tem produto, você tem ambiente. Então é isso, sabe? A gente precisa dar uma injeção de ânimo também nas pessoas. Somente nós que temos mais experiência já, né? Isso, dividir um pouquinho. Ô, professor, você falou uma coisa muito importante na minha visão, nessa retomada, tanto para os profissionais quanto para os empreendedores, os negócios. Em valor. Qual é o valor que eu entrego? Qual o valor na minha proposta que eu estou oferecendo? Então, se a gente se conecta com qual o valor que eu tenho, o que eu ofereço, nossa, eu acho que isso é uma reflexão, de uma oportunidade de reflexão que a gente não para muito para fazer, não. E esse valor é o viés que sustenta a passagem da crise, né? É bem por aí. Eu digo que eu não possibilito, eu não entrego só um passeio, eu entrego, na verdade, a conexão das pessoas, entre as pessoas. Exatamente porque quando isso tudo começou, na verdade, quando eu criei esse modelo de negócio, exatamente pela preocupação das pessoas estarem muito virtuais. E a gente precisa, pelo menos um dia, ser humano e se conectar com o ser humano. Então, como é Serra Gaúcha, é local, exatamente para que as pessoas possam se autoconhecer também nesse dia, porque talvez elas nem se conhecem mais. Então, é se desconectar por um dia, se conectar com a natureza, com o simples, que o simples é belo. Né? O que eu proporciono é conectar corações. É esse meu propósito. Então,
esse valor, no carro-chefe das ações, no posicionamento, na narrativa, na apresentação dos produtos, vai estar em alta, na minha opinião, em seguida. O seguida, não sei quando, mês, 2, enfim, mas é o que eu acho que as pessoas vão buscar. A gente está querendo buscar isso. Exato. Passeia comigo, então, o caminho da Anne. Mas assim, ó, no mínimo, daqui a um ano, dia 10 de maio, a gente vai estar fazendo essa reunião. E antes disso, vamos a Gramado. A Gramado, a Canela, Bento, Caxias do Sul. Caxias, aonde for, a Serra Gaúcha. Exato. É isso aí. Gente, agradeço a colocação de todos. Professor, muito obrigada também pela sua participação. A gente está agora encerrando já. E antes da gente encerrar, a gente tem uma coisa bem importante, né? Que é fazer o nosso sorteio, que a gente prometeu que teria sorteio da consultoria da Ana, né? Nessa próxima semana. Então, o que eu fiz, gente? Eu coloquei aqui o nome de todo mundo, ver se vocês enxergam, no sorteador. E aí a gente vai, então, fazer o sorteio. É ao vivo, né, Ju? Ao vivo. Pelo celular. Então, rufem os tambores. Nós. Vou apertar aqui, ó, no único. E vocês me digam, enxergam aí o nome que... Não saiu ainda. Rita! Ai, Rita, querida, é contigo, então. Rita foi contemplada, então, com a consultoria da Ana, que são 2 sessões de 2 horas, né, Ana? Isso aí. Então, tá certo. Eu agradeço a presença de todos, foi, eu acho, riquíssimo o nosso encontro, né, e esperamos fazer mais vezes, mais encontros, trazendo outras posições, outras visões, né? Deixo, então, para te finalizar, Ana. Olha, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Na verdade, que a gente está aprendendo, né? Não importa o número de pessoas, e sim a qualidade do que a gente tem ouvido, trocado, que é essa a ideia, a gente ouvir e trocar. E eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, já estamos passando 30 minutos do compromisso que a gente tinha estabelecido com vocês, mas a gente vai aprofundando, gostando, e essa troca para mim é de um valor imenso. Eu agradeço a generosidade de todos, de terem estado comigo, e fico à disposição de todos, e eu só tenho gratidão, essa é a minha palavra, gratidão. Muito obrigada. Parabéns, Rita, então, uma boa semana a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Meu microfone não funcionou, mas muito obrigada. Muito obrigada. Vou aproveitar bastante. Obrigada a todos. Imagina, um abraço. Abraços. Tchau. Tchau. Tchau, uma boa semana a todos. Igualmente. Obrigado. A gente pode